Quantos atos estourou de coca? Duas? Uma. Tem duas. Ou nada surgiu para vocês de dúvidas da aula de ontem? É que ontem acho que também nem gerava tanta dúvida, né? Hoje acho que gera mais. Vamos esperar mais uns minutinhos, Fê? Acho que 5 minutinhos, pelo menos, é uma tolerância ok, né? Sim. Pra gente, para privilegiar quem chegou na hora, mas a gente sabe que a internet tem umas probleminha, é uma tolerância ok. Tem um cachorro na porta aqui. Tomar uma água aqui, porque a gente fala mais como da cobra, né? Quem tava na porta aí? Nina? Não sei, só escutei o cheirinho. Espero que a Zara não desligue tudo hoje, porque agora pulou aqui de novo já. A minha Galera cara aqui, ó. de zumbi, gente, é porque eu quase não dormi essa noite, tá? Não reparem. Quem tá grávida já sabe que é isso que vem pela frente. Não é fácil. E eles Vamos começar. dormem durante o dia, a gente não. Quer começar Então, então, se eu Dani? ficar bocejando, é porque eu tô com sono, não é porque eu tô entediada aqui com vocês, tá? Olha, todo mundo que veio ontem, ó, marcando presença hoje de novo. Bom, Ah, o pessoal tá todo entrando. mundo aí. Só a Maíra e a Carol ainda não chegaram. E teve pessoal que vai ver gravado, né? Sempre tem. Vamos começando então, Dani? Tá todo mundo Vamos. pronto, pessoal? Vamos ver qual é o pijamão do dia hoje. Entrem aí com a gente. Quer que eu compartilhe a tela, Dani? Quer isso? Sim, eu nem abri o meu aqui. Tá, eu vou compartilhar aqui então. Prontinho. Hoje a gente vai falar, então, nossa segunda parte da aula, que eu acho que é a que acaba gerando mais dúvida mesmo, né? É as intervenções no parto e a indução. Então, vamos começar a falar sobre intervenções, o que se costuma fazer e o que não se faz mais. A gente vai falar sobre algumas coisas que a gente não faz. Pode passar aí, Fê. Peraí, se eu sumir, foi. Tava vendo se era para lateral ou para cima e para baixo, foi. Então, essas são só a listinha de tudo que a gente vai falar, né? Enema, tricotomia, ocitocina, amniotomia. Depois a gente vai explicar cada um desses itens, tá? Pode passar, Fê. Vamos começar um por um. Então, enema, para quem não sabe, enema é o que a gente chama da lavagem intestinal, que se fazia de rotina há bem pouco tempo atrás, e eu acho que em alguns lugares ainda se faz. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente sabe que ainda se faz. Com o objetivo de esvaziar ali a porção final do intestino para que a mulher não evacue na hora do parto. Só que a gente sabe que a mulher evacuar ou não na hora do parto não muda absolutamente nada, né? É um processo fisiológico que vai acontecer, como a gente viu antes ali, o canalzinho, né, da vagina é muito próximo do reto, então o bebê, quando está passando, ele acaba pressionando ali aquela porção final do intestino e às vezes a mulher pode evacuar naquele momento do nascimento, né, do período expulsivo, e não tem problema nenhum. Se acreditava antes que aumentaria o risco de
infecção, alguma coisa assim, mas a gente sabe, né, hoje que não tem nenhuma indicação, absolutamente nenhuma indicação de fazer isso, seja antes de parto ou cesariana, nada disso, tá? Então não se faz mais. Se em algum lugar for, né, indicado fazer, tudo que a gente está falando aqui, vocês saibam que vocês podem se recusar, questionar, enfim, que vocês não aceitam fazer esse tipo de intervenção. E a Eu acho tricotomia é a mesma que coisa. Oi? não, eu ia comentar, né, que, como tu falou, né, eles começaram a fazer isso porque, bom, o canal vaginal é perto do ânus, e daí se a mulher evacua, tinham medo de causar uma infecção, né, ter alguma Uhum. infecção ali pro bebê que passaria perto. E aí os estudos foram mostrando que não, e principalmente por quê também? Porque quando a pessoa evacua uma fezes normal, ela sai como se fosse uma salsichinha, assim, né? Sai durinho, um cocôzinho, uma bolotinha, enfim, cocô, todo mundo sabe como é que é cocô. E quando faz, todo mundo faz, né? Ainda bem, graças a Deus. E quando faz o enema, sai umas fezes moles, né? Sai umas fezes mais diarreicas. Então ela se espalha mais. Então, na verdade, ela até pode, assim, Piorar. aumentar o risco dessas fezes irem para o canal vaginal e causar uma infecção vaginal, porque elas são normais, bactérias que tem no nosso intestino, né? Ali, são normais para intestino, mas não para vagina. E para o bebê em si, na verdade, é inclusive positivo que ele tenha contato com a flora normal da sua mãe, do seu pai. Eu não sei, porque agora a Sabrina falou que é do Canadá, né? Eu não sei como é no Canadá, mas eu quase certeza que na Holanda e no Reino Unido, quando a mulher vai passar por uma cesárea agendada, porque ela tem alguma condição médica que ela não pode entrar em trabalho de parto, o que que eles fazem? Imediatamente antes do bebê nascer, eles pegam um suave, que nada mais é que um cotonete com um cabo grande, e eles passam na vagina da mãe, passam ali próximo do ânus da mãe, eles chamam a região perineal ali, né, perianal, e quando o bebê nasce, a primeira coisa que eles fazem é pegar esse cotonete e passar assim no bebê, na boca, no rosto e tal, para que ele tenha contato com essas bactérias que são da flora vaginal e intestinal normal da mãe e não nasça diretamente em bactérias de ambiente hospitalar, que normalmente, né, são mais resistentes e tudo mais. Então, não só não ajuda, como atrapalha fazer o enema, né? E tem a dor da contração e ainda a dor da dor de barriga, né, Dani? Sim, sim, sim. E a tricotomia, que é a raspagem dos pelos, né, a depilação, enfim, que se fazia também de rotina, também não tem indicação de fazer, porque o pelo não vai mudar absolutamente nada em relação ao parto, né? Então, era mais uma questão de higiene, né, que se acreditava para facilitar talvez a episiotomia, algo nesse sentido, mas enfim, não é para ser feito, não tem indicação, não tem benefício em nenhum caso. Ao contrário, quando a gente faz a depilação, seja com lâmina ou qualquer outro aparelho, a gente acaba provocando lesões ali, micro lesões na pele. E se a gente fizer isso muito perto do parto ou de uma cesariana, enfim, se houver indicação, eu aumento o risco de infecção, porque eu tenho micro lesões na pele, né? E aí eu posso ter uma infecção na pele justamente por causa dessas lesões provocadas pela depilação. Então, além de não ser recomendado, o ideal é que não seja feito nenhum tipo de depilação, no mínimo 30 dias antes do parto ou da cesárea, enfim. Então, o recomendado, na verdade, é não fazer. Então, além de evitar, né, fazer na hora da internação, 30 dias antes do parto também não deve ser feito, não é recomendado que se faça para não aumentar o risco de infecção. Quer acrescentar alguma coisa, Fê? Acho que de tricotomia é isso mesmo. É isso, né? Uhum. Pode passar, então. Nada a acrescentar. Tá. E aí, agora a gente vai começar a falar de possíveis intervenções que podem ter indicação, e aí, claro, vai depender bastante do caso, como é o caso da ocitocina, né? A ocitocina é o hormônio que vai provocar as contrações, né? A gente libera a ocitocina, como a gente falou ontem, é o hormônio do amor,
do prazer, então a gente libera essa ocitocina normalmente, principalmente na madrugada, todo mundo libera, né? Ocitocina, por isso que os partos acabam iniciando na madrugada, a bolsa rompe na madrugada, por causa da liberação endógena, né, que a gente libera natural de ocitocina. E elas provocam as contrações, que são importantes para o trabalho de parto, né? E além disso, a ocitocina é responsável pelo estímulo na produção, na liberação do leite. Então, enquanto está acontecendo ali o trabalho de parto, que a ocitocina está fazendo o efeito, provocando as contrações, ao mesmo tempo ele já está estimulando a liberação do leite para quando o bebê nascer, já ter o leite ali para mamar. Então, a liberação do leite, que às vezes as mulheres ficam preocupadas, durante a gestação não tenho leite, não tenho leite. Não tem, porque justamente vai acontecer por causa da ocitocina no momento do trabalho de parto. Então, quando que a gente tem que usar a ocitocina sintética, que a gente fala, que não é a natural que a gente produz? Geralmente, quando a gente tem alguma demora, né, uma falha na progressão do trabalho de parto, como a gente falou ontem, é uma demora que pode ser da dilatação, ou do bebê descer, né, ou do colo do útero modificar, ou do bebê rodar. Então, se durante aquelas 4 horas que a gente falou ontem, que a gente avalia, né, a cada 4 horas, não houver nenhuma dessas alterações, se o bebê não descer, se não aumentar a dilatação, se o bebê não rodar, se não acontecer nada, absolutamente nenhuma modificação nesse período de 4 horas, né, em fase ativa de trabalho de parto, então a fase latente não conta para essas intervenções, em fase ativa e não está progredindo, aí uma das opções, né, não é a única, mas é uma das opções que a gente pode utilizar é a ocitocina, né? A gente geralmente começa bem devagarinho, né, para ir aumentando as contrações aos poucos, porque aí a mulher realmente vai começar a ter mais contração e com isso vai ter mais dor, mas é o que a gente espera realmente quando a gente usa ocitocina, é que a contração vai aumentar mesmo, né? Porque a gente pode precisar dela para aquele trabalho de parto evoluir. Só que com isso tem alguns fatores, né, que eu tenho um pouco mais de risco, né, na utilização, que é o aumento do risco de romper o útero. Isso é um risco bem baixo, né? Mas eu aumento porque eu posso fazer com que tenha muito mais contração do que o necessário se eu não utilizar a dosagem certinha, bem indicado, né? Se eu colocar ocitocina num trabalho de parto que não tem indicação e essa mulher já tem contração adequada, já tem uma contração que está sendo efetiva, eu posso fazer com que eu tenha um excesso de contração. E aí isso pode trazer risco, que é o risco de ruptura uterina. A mulher vai ter dor além do necessário, né? E eu aumento o risco de alteração do batimento do bebê, porque, né, quando o útero contrai para contração, se houver um excesso de contração, né, aquele útero não relaxa, a circulação do sangue pela placenta pode ficar prejudicada e, com isso, a passagem de oxigênio para o bebê. Então, se eu utilizar a ocitocina de forma errada, assim, sem indicação, pode provocar até o sofrimento fetal, que se fala, né? Essa alteração do batimento do bebê. E com a dor, o excesso, né? Com uma dor mais intensa, eu posso ter mais enjoo e vômito, né? A gente sabe que isso pode acontecer no trabalho de parto, até acho que a gente não falou isso ontem, né? Mas no auge do trabalho de parto, ali, das contrações, pode dar essa sensação de enjoo e vômitos, mas quando eu utilizo ocitocina, como eu aumento a intensidade da contração, isso também pode acontecer. Então é isso, assim, a ocitocina ela é uma intervenção possível, que pode ser bem-vinda, mas ela tem que ter uma indicação bem certinha, né? Não é para usar para todo mundo, né? Não é como era antigamente, que se já iniciava, internava para o trabalho de parto, já colocava ocitocina com a ideia de que ia ser mais rápido, não vai ser mais rápido, né? A gente só tem que utilizar realmente quando necessário para a gente não ter esses riscos que eu falei agora. Acho que é isso de ocitocina. Alguma dúvida, Fê? Quer acrescentar alguma coisa? Teu microfone está desligado.
Eu achei que eu estava no mute antes. Só queria perguntar para as gurias se elas entenderam bem ali o que você explicou sobre o risco da ocitocina causar um sofrimento fetal. Ficou claro como que isso aconteceria? Para elas responderem ali. Para também a gente não demonizar a ocitocina, né? Sim, Porque, sim, assim, acho sim. que só No pra... caso, assim, o risco, eu vou explicar de novo, então, para clarear. O risco é quando a gente utiliza sem indicação, quando aquela mulher já está tendo contração adequada, e aí se coloca ocitocina para aumentar a contração, e aí eu tenho um excesso de contração. E com esse excesso de contração, eu posso prejudicar, né, a circulação do sangue na placenta e a oxigenação do bebê, né? Porque eu não A lembro se vocês... ocitocina, Desculpa. ela tem uma meia-vida, que a gente fala, uma ação, ela é bem curta. Então, a partir do momento que a gente identifica, por exemplo, tem indicação de ocitocina, colocamos, né, a ocitocina com uma dosagem baixa. Mesmo assim, aumentou demais as contrações, a gente identifica que aumentou demais e a gente interrompe a utilização dela. E nos primeiros 20 minutos, geralmente, já é para o efeito da ocitocina não tá mais fazendo efeito, né? Então, esse efeito é mais ou menos 20 minutos. Então, depois desses 20 minutos, não tem mais ação e a tendência às contrações voltarem ao que estavam antes. Então, é uma medicação que a gente controla mais fácil a ação dela. Então, se a gente identifica que tem um aumento exagerado das contrações, a gente tem como reduzir ou até retirar e ela logo perde o efeito. Porque acho que vocês lembram que ontem a gente até falou que podem haver variações nos batimentos do bebê, de 110 até 160. Por que isso? O útero é um músculo, tem um monte de vasos sanguíneos dele, porque o nosso corpo tem que nutrir o nosso útero. E a placenta são muitos vasos sanguíneos grudados no útero da mãe para se conectar com esses vasos sanguíneos que nutrem o útero e a partir dali levar os nutrientes para o bebê. Todas as vezes que acontece contração, isso é fisiológico, isso é esperado, isso é necessário para o processo. Toda vez que acontece a contração, o músculo uterino contrai e diminui esse fluxo sanguíneo para o bebê. E está tudo bem, o corpinho dele está preparado para isso, é isso mesmo. Quando esse músculo uterino relaxa, vai aquele aporte, né, de sangue através da placenta para o bebê. Então, durante a contração, se a mulher está no pico da contração, o batimento cardíaco vai estar batendo mais próximo do mais baixo, então 110, né? Quando passa a contração, ele acelera e aí vai para 140 dentro do esperado. Mas ele tem, né, o que ele suporta fisiologicamente é o que a gente falou ontem, que são as 3 contrações em 10 minutos. Quando está mais lá no finalzinho, já quase nascendo 4 contrações em 10 minutos, né? Durando até 1 minuto. Então, se a mulher, antigamente, principalmente, né? Ou em alguns lugares que infelizmente ainda atuam assim, a pessoa chega, todo mundo que chega vai fazer enema, vai raspar os pelos, vai deitar na cama, vai botar ocitocina e vai romper bolsa. Gente, não é linha de produção. Como a gente falou ontem, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo. Então, se você chega no hospital com 3 contrações em 10 minutos, durando 1 minuto, não tem por que a gente botar ocitocina. O seu corpo já está mandando essas contrações, né? Agora, como naquele caso que eu contei ontem para vocês, que a paciente dormiu das 2 da manhã até 6 da manhã, sem nada de contração, a gente caminhou, a gente fez exercício, a gente tomou banho e as contrações não retornaram, poxa, essa criança não pode fazer 18 anos na barriga, né? Então aí a gente tem uma indicação de ocitocina. E ela deve ser sempre utilizada, como a Dani explicou, aos pouquinhos. Então ela é colocada num aparelhinho que se chama bomba de infusão, que é o aparelhinho que vai contar, ele vai cuidar assim, as microgotas de ocitocina que vão pingando para entrar na corrente sanguínea da mulher. Então, normalmente a gente vai lá e coloca 15 gotinhas por hora. Espera meia hora para fazer o efeito, como a Dani explicou. E aí a gente vê, continua sem contração. Então, vamos aumentar um pouquinho. 30 gotinhas, parará. Dali meia hora, vê de novo. Opa, uma contração em 10 minutos. Legal, começou a fazer efeito. Então, vamos aumentar. 45 gotinhas, dali meia hora. 3 contrações em 10 minutos, pronto, a gente não aumenta mais. Essa é a dose
né, que o seu corpo precisava, para que a gente tenha contrações semelhantes ao fisiológico, né? E aí, claro, passou para 45, ficou 6 contrações, 10 minutos, opa, reduz de novo, voltamos para 30, para que fique fisiológico. A ideia é ficar 3 contrações em 10 minutos, para que seja, né, o mais próximo do fisiológico. Aí tem muita gente que diz, a ocitocina dói muito mais. A dor é uma experiência individual. A gente não tem como comparar a dor de uma contração de ocitocina de uma contração sem ocitocina, porque veja bem, a mulher estava lá sem contrações, ela começa a ter contrações, meu Deus, a ocitocina dói muito. Mas se as contrações dela tivessem começado, né, sem a gente ter colocado assim, bom, ia ser a mesma contração de 1 minuto, a gente não tem como fazer essa comparação. Agora, lógico, se a pessoa já estava com contrações e é colocado mais ocitocina, aí realmente fica difícil, né? Porque daí não tem aquele intervalo de descanso que é necessário para o útero relaxar, para a mulher dar aquela, né, caidinha e tal, como a gente conversou ontem. Então, o uso da ocitocina deve ser para manter o mais próximo do fisiológico, que é aquilo que a gente falou ontem, tá? Não tem mais nada a acrescentar. Acho A não que ser que tenha então, dúvida. Opa, aqui. Então, já continuando, né? Como a Dani falou, a ocitocina é uma das opções que a gente tem, né? Também era muito comum da mulher internar e, além de botar a ocitocina, romper a bolsa de todo mundo, né? Passava assim, ó, de cama em cama, rompendo a bolsa de todo mundo. Bom, não é indicado isso, pelo mesmo motivo, cada corpo é um corpo, cada parte é um parte. A gente tenta o mínimo possível romper a bolsa, porque muitas vezes a bolsa vai auxiliando, né, para o bebê conseguir fazer os movimentos dele e encaixar a cabecinha, né? Às vezes, quando a bolsa rompe muito cedo, principalmente, tem mais chance do bebê encaixar de forma não favorável, né? Fora que existe um risco, não é comum, mas pode acontecer, se a bolsa é rompida muito precocemente, quando o bebê ainda está alto, de o cordão sair, né, na frente da cabeça do bebê. E aí isso é uma super emergência obstétrica, né? Porque tem que sair primeiro o bebê, depois o cordão, depois a placenta, né? Então, se sai primeiro a placenta ou primeiro o cordão, opa, não tá legal, porque a gente interrompe, né, o fluxo de nutrientes para o bebê. Então, esses seriam os principais riscos de fazer o rompimento da bolsa, que o nome técnico é amniotomia, tá? É um procedimento indolor para a mãe. Normalmente o médico vai ir, como mostra na foto, com 2 dedos, né, para achar o colo do útero, e no meio dos 2 dedos vai introduzir uma varetinha, hoje é uma varetinha de plástico esterilizada, né, para individual. E aí ela tem uma pontinha, assim, como se fosse um biquinho de papagaio. O bebê não sente nada, nem encosta no bebê, né? É só na bolsa mesmo. E ela faz um furinho ali na bolsa, faz esse rompimento da bolsa, tá? E aí o líquido escorre, enfim. E quando a gente rompe a bolsa, aumenta aí a secreção, principalmente das prostaglandinas, que vão também favorecer o trabalho de parto, que é outra substância que atua. Fora que muitas vezes assim o bebê encaixa e fica a gente quando faz o toque sente um tantão assim de bolsa, molinha, e lá atrás da cabeça do bebê. Então às vezes a gente vê, pô, a dilatação tá indo super bem, mas o bebê não tá descendo. Será que essa bolsa ali não tá atrapalhando? Então aí pode, antes de dizer assim, ó, teu bebê não tá descendo, vamos fazer uma cesárea, né? Como eu falei que essa é uma indicação que a gente vai ver amanhã. Antes de dizer isso, a gente rompe a bolsa para dar uma chance de, às vezes, essa água sair e a cabecinha vir baixando, né? Mas a gente só deve romper a bolsa depois que o bebê já está num plano positivo. Então, lembram aquela espinha que eu mostrei ontem, que a gente sente no toque? Então, ele tem que estar para baixo dela. Quando está para cima, é contraindicado fazer esse procedimento, tá? Não é considerado uma violência obstétrica e é uma coisa possível de se fazer. Ai, Dani, eu não falei para elas do potinho de ouro. Né? Traz no mudo. fala depois que a gente terminar as intervenções daí, então. Tá bom. Agora vai ficar tudo curiosa. Potinho de ouro. Será que a gente vai ganhar um potinho de Instiga. ouro? Vamos achar que vamos ganhar um potinho de ouro. Né? Então, essa é uma opção, a amniotomia, tá? Seria a Ela tem ruptura praticamente as artificial. mesmas indicações do uso da ocitocina, né?
Uhum. E a gente nunca deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente É, tem que optar por uma intervenção, porque eu posso estimular demais daí. Se eu botar o ocitocina e romper a bolsa ao mesmo tempo, eu posso estimular demais. E outra coisa que pode acontecer, se a gente romper bolsa, como a Fernanda falou, quando o bebê já tá lá para cima ainda, é que eu posso atrapalhar o posicionamento. Porque às vezes o bebê lá tá tentando encaixar, tá com a cabeça mais tortinha, tá tentando, né, se ajustar, e aí eu rompo a bolsa e ele encaixa de uma vez só, né? Então eu posso atrapalhar, às vezes, o posicionamento se eu romper a bolsa muito cedo, né? Acho que é normalmente isso. é uma intervenção que a gente sugere que seja feita já num trabalho de parto mais avançado, né? No Claro que ela final, pode né? romper espontaneamente, né? A bolsa pode Uhum, romper sozinha, né? E aí, bom, não temos o que fazer. Mas para indicar romper a bolsa, acho que é bem raro, né, Dani? uhum. É bem raro. Então, tá. E a episiotomia, tá? Esse é um nome feio, que é o nome utilizado para um corte feito Feio no períneo, feio também. também, né? Tipo, chega a dar uma aflição só de ver essa fotinho, né? Bom, esse corte ele era feito com a intenção de quê? Bom, antes que quando o bebê passe, rasgue, e a gente não, porque enfim, é normal, está esticando ali o tecido, né, do períneo, pode acontecer lacerações. Então, antes que rasgue, a gente não tenha controle sobre isso, né? É muito comum os profissionais da saúde quererem ter controle sobre tudo, é comum do ser humano querer ter controle sobre tudo, né? Então, ao invés de deixar acontecer, vamos cortar a gente primeiro. E aí começaram a fazer esses cortes no períneo. Muito também pelo motivo de as mulheres pariam deitadas, né, com as pernas para cima, naquela posição ginecológica, quando foram para o hospital. E aí o profissional, também numa tentativa de acelerar a saída do bebê, pensava, bom, aqui está faltando espaço para ele passar, então vamos cortar para facilitar, para dar o espaço. Só que o que os estudos mostram, né? Não existe absolutamente nenhuma evidência de que a episiotomia tenha algum benefício, tanto para o bebê quanto para a mãe, tá? Então, assim, para a mulher, a episiotomia ela é considerada já como se fosse uma laceração de segundo grau, porque ela vai atingir ali a mucosa e as camadas superficiais de musculatura. Então, a episio por si só é uma laceração de segundo grau. Se eu não cortar, pode ser que não tenha nenhuma laceração, porque na imensa maioria das vezes não tem laceração ou tem lacerações de primeiro grau, que basicamente é quando a gente cai e rala um joelho, então faz um raladinho ali pelo lado de dentro da pepeca, ali pela parte interna do lábio interno. Então, como se fosse um raladinho. Então, para que a gente já vai submeter a pessoa a uma laceração de segundo grau se talvez isso nem acontecesse? Aí muitas pessoas vão justificar. Ah, para acelerar o expulsivo, porque a cabeça do bebê fica ali parada, porque não sei o quê. Bom, isso é bom, tá? Foi feito para ser assim. Quando chega no expulsivo, eu sempre brinco com as pacientes que é como se o bebê fosse 2 passinhos para frente, um para trás. 2 passinhos para frente, um para trás. Não sei se vocês já olharam a vagina de vocês por dentro alguma vez, quando vai no ginecologista, colocar o espéculo e olhar ali com o espelhinho. Ela é toda enrugadinha, toda enrugadinha. Eu tenho até uma foto aqui no celular, eu devia ter botado essa fotinho, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, peraí. Que eu acho que vocês vão... E ela é super elástica, porque essas ruguinhas servem justamente para ela esticar como se fosse uma sanfona, assim, né? Na verdade, isso aqui não é sobre parto, tá? É sobre excitação e orgasmo, essa foto. Mas, só para vocês entenderem, tá dando de ver? Isso aqui é o canal vaginal. Aqui é o colo do útero e o útero. Olha só como ela é preguiada. É toda preguiada. Dá para ver, gente? Só façam assim para mim que eu já sei que vocês estão vendo. Conforme a mulher fica excitada ou o bebê Tá vem dando descendo, reflexo, acho que não dá para ver muito bem. é, tá. Qualquer coisa eu trago essa foto amanhã para vocês. Ela vai alargando, porque é como se fosse uma sanfoninha. Essas pregas servem para isso, para ter elasticidade ali dentro mesmo. Só que olha só, isso aqui é só para uma relação sexual e orgasmo, não estou nem falando do bebê. E ela super tem essa elasticidade, né?
Então, o bebê vem devagar mesmo, para ir fazendo com que essas preguinhas vão tendo essa elasticidade e depois que o bebê passa, ela já vai voltando tudo ao normal. Então, precisa vir devagar para ir acostumando. Então, normalmente, um dos fatores que aumenta a chance de lacerar na hora que o bebê nasce é o parto ser muito rápido, essa parte do expulsivo ser muito rápido, porque não dá tempo dessa musculatura ir relaxando e dessa parede vaginal ir relaxando. Então, quando a gente tem, né, ali paciência, tá tudo bem com o coraçãozinho do bebê, não temos pressa. Aí muita gente fala, tá, então assim, quando tem alguma emergência de expulsivo, né, que é raro, mas pode acontecer de ter uma grande desaceleração, que não melhora com uma mudança de posição da mãe, daí a gente corta para o bebê sair mais rápido. As evidências também não mostram que cortar facilita a saída do bebê, tá? Então, não tem nenhum benefício, nem para a mãe, nem para o bebê. Aí, também tem muita gente assim, tá, mas se a gente não cortar, para ter uma laceração de segundo grau, pode ser que exploda tudo e vire uma laceração que emenda tudo, né? Vira um grande buracão, assim. Nunca vi parto explodir cu de ninguém. Já começa por aí. E segundo, é só a gente pensar que se você pegar os livros de medicina, né? E, enfim, quem trabalha com a saúde, que estuda lá histologia, que é o estudo dos tecidos, a pele é chamada tecido conjuntivo, né? Então, é um tecido. Então, se eu pegar aqui esse tecido e puxar para um lado e para o outro, tá vendo que ele não rasga? Peguei um Eu não vou... papelzinho aqui. Isso, eu não vou puxar muito para não estragar a minha roupa também, né? Então, assim, ele não rasga, eu estou aqui fazendo uma força considerável. Quem, quando criança, nunca pegou uma tesoura e deu um pique no tecido e fez essa mesma força que eu fiz? A Dani tá fazendo ali com um papelzinho. Quando a gente faz a mesma força, gente, se tiver um pique ali dando o caminho, ele rasga muito mais fácil, né? Então, também os estudos mostram que fazer a episiotomia não protege, como também aumenta a chance de você ter uma laceração maior ainda, tá? Então, bom, tem alguns livros, né, alguns profissionais, algumas linhas dentro da obstetrícia que ainda defendem o uso da episiotomia, em alguns casos, daí eles colocam lá como um bebê grande, ou um bebê, ou necessidade do fórceps, ou, enfim, mães diabéticas, daí eles têm lá algumas indicações, né? Eu não faço episiotomia desde que eu mando em mim mesma, então desde que eu não obedeço a ordem de ninguém, ou seja, desde que eu saí da residência, que foi em 2016. Então, tem aí, acho que 8 anos, é isso? 16, 17, 18, 19, 21, 22. 7 anos que eu não faço episiotomia e não vejo a menor necessidade, não vejo a menor indicação para uso dessa técnica. A Dani, acho que também é mais ou menos o mesmo tempo, né, Dani? Uhum, Então, realmente não vejo nenhuma indicação para esse procedimento, tá? Até porque, né, Fê, tipo assim, o bebê é grande, mas que parâmetro é esse de grande, né? Porque um Uhum. bebê grande, para mim, não pode não ser para uma mulher alta, de 1,80 m, enfim. Aham, Então, exatamente. isso é muito variável, não existe como definir muito bem essas indicações. Vai mais da cabeça do obstetra mesmo, né? Eu sempre conto a história de uma paciente, que é muito engraçado, porque eu quero muito que ela dê o relato no manual, eventualmente ela tá lá assistindo as lives, mas eu queria que ela desse um relato ainda. Pensa numa pessoa, ela é da minha altura, eu tenho 1,58 m, só que eu sou, né, forte, para não dizer acima do peso. E ela é magrinha, cisquinha, piquitica. Eu não sei aonde aquele bebê estava escondido, tá? E no ultrassom, a previsão do peso bem normal e tal. Ela não ganhou comigo, ela ganhou no plantão. E, enfim, teve o parto, tudo certo, maravilhoso, ficou ali com o bebê. E aí a médica que atendeu, né, saiu a placenta, olhou e falou: não teve nenhuma laceração, tudo certo. Beleza, beleza. Daqui a pouco o pediatra vem examinar o bebê. Aí o marido foi levar o bebê para pesar, para medir, enquanto ela tomava um banho, enfim. E aí o marido volta. E o marido volta e diz assim: chuta quanto pesou. Tipo, ela viu que era um bebê grande, né? Mas ela, pesou 4 quilos, com certeza. Dele mais. 4 e, né? Aí ela disse, não. Ele disse, não. Pesou 4.900. Ela disse, chama a médica agora porque rasgou alguma coisa. Ela não viu. E ela disse,
ficou famosa no hospital, porque todo mundo falava, eu também tive no dia que o bebê nasceu, de 4.900 e tal. Então, assim, né? E não teve nenhuma laceração. Então, isso não quer dizer nada, na verdade, né? Essa questão do peso do bebê. São fatores também genéticos e individuais, assim como para incontinência urinária, que muita gente diz que pode ser culpa do parto, a gente sabe que tem uma questão genética de elasticidade da pele, de força muscular que está envolvida aí também. A mesma coisa para ter ou não ter uma laceração, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos seguir? Todo mundo quietinho. Sim, pois é, elas são muito quietinhas, gente. Ou eu que sou muito falante. Opa! Veio uma... Tranquilo, a Sabrina Tranquilo. continuou. Então tá. Então vamos Então lá. seguimos. Seguimos. Vou passar aqui, Dani. Opa. É que eu tenho que clicar na tela para conseguir passar. A outra intervenção que pode ser necessária e que geralmente traz um pouquinho de medo das mulheres, pelo histórico todo, é o uso de fórceps, né? O fórceps é essa primeira fotinho dessas, são 2 colherinhas, Essa aqui, né? ó. Que a gente coloca quando o bebê, já no período expulsivo, quando o bebê já tá lá, quase com os cabelinhos de fora, e a gente precisa auxiliar o nascimento, depois eu vou falar direitinho quando que a gente precisa fazer isso, e aí a gente coloca essas 2 colherinhas, né? E aí quando a mulher faz a força, né, para empurrar, a gente auxilia puxando o bebê, tá? Esse é o objetivo do uso do fórceps, e é o mesmo objetivo do vácuo, que é esse outro aparelhinho, que é como se fosse uma ventosa, que a gente gruda assim na cabecinha do bebê, também com o mesmo objetivo, de auxiliar, né? Quando a mulher tá fazendo força, a gente puxar junto, tá? Os dois têm basicamente as mesmas indicações, né? Geralmente, assim, o mais comum que a gente usa é quando eu tenho uma emergência, uma alteração muito grave do batimento do bebê, quando ele já está ali praticamente nascendo, né? E aí eu tenho que fazer uma intervenção que seja rápida e efetiva, porque esse bebê nasça rápido, né? A cesariana, na maioria das vezes, vai demorar muito mais, né? Porque até arrumar a sala, fazer anestesia, fazer o procedimento, demora muito mais tempo do que utilizar um fórceps ou um vácuo extrator. Que Então, a gente basicamente é acaba... só a mulher deitar, né? A gente anestesia ali local e faz, né? faz uma anestesia local, né? E utiliza em 2 minutos o bebê nasceu, né? Essa é a indicação mais comum, mas às vezes pode, em alguns casos, assim, um trabalho de parto que foi muito arrastado, ou a mulher está muito cansada, a gente já teve alguns casos, né, Fê, da mulher solicitar a ajuda, né, porque está empurrando e o bebê não está nascendo, está cansada, não consegue mais, né, empurrar com tanta vontade, com tanta força, e a gente acaba utilizando, né, dessa forma para auxiliar que o bebê nasça, né? Essas são as 2 indicações mais comuns. Existem algumas outras indicações, como se a mulher tem uma doença cardíaca ou pulmonar ou neurológica, que ela tem uma contraindicação a fazer força, não possa fazer força, também a gente pode utilizar esses instrumentos para auxiliar para o bebê nascer, né? Então, como a Fernanda falou, tem que ser feito com anestesia, principalmente o fórceps, porque ele é mais desconfortável, né, para a mulher. Com a bexiga vazia, para eu não ter risco de fazer uma lesão na bexiga, né, com fórceps. É bom saber, assim, que não existe nenhum dano para o bebê na utilização do fórceps ou do vácuo, se for bem utilizado, não tem nenhum dano, o bebê ficou com problema porque usou fórceps. Isso não é verdade, né, isso não acontece. E para a mãe também não tem grandes riscos, né? O risco maior do uso do fórceps é ter uma laceração maior, né? Porque eu já tenho ali o bebê, né, ocupando todo o espaço da vagina, e aí eu coloco mais 2 colherzinhas ali, uma de cada lado da cabecinha. Então, eu faço com que esse espaço precise ser maior e
às vezes precisa, aí às vezes lacera mais, né? Mas isso não indica que eu faça episiotomia, né? Por causa disso, porque se a gente fizer a utilização do fórceps ou do vácuo, né, de uma forma correta, com calma também, né? Não é sair puxando de qualquer jeito, né? Com calma, com tranquilidade, explicando para a mulher fazendo força junto, né? Geralmente é bem tranquilo quando tem laceração, não costuma ser lacerações muito graves. E várias vezes a gente já aplicou sem ter laceração também, né? Sim, Usar o sim, fórceps. tem a chance de não ter também. E o problema do fórceps, que se criou essa ideia de que o fórceps não deve ser utilizado, é porque como acontecia dos partos serem com muitas intervenções, acabava que com a pressa do obstetra ou da pessoa que estava acompanhando o parto, acabava se utilizando fórceps sem indicação. Então, demorava 15 minutos, o bebê não nascia, fazia episiotomia e já fazia o fórceps para acabar logo com isso, né? Que era a frase que a gente costumava escutar. Então, por isso que as mulheres acabaram ficando com muito receio da utilização do fórceps e essa ideia de que fórceps é violência obstétrica, mas ele pode sim ter indicação, né? São poucas. A gente, nas nossas pacientes, né, Fê, geralmente a gente tem uma vez no ano, a Uma gente vez no acaba ano. E olha lá, às vezes, precisando né? utilizar, né? Então, é bem difícil mesmo precisar, mas é possível, né? É possível que seja indicado. E eu acho também importante falar, eu sou uma pessoa que gosta de história, né? Então, história mesmo, não de historinhas. E falar que também eu acho que um ranço do fórceps também vem pelo motivo da criação dele, do desenvolvimento dele, né? Ele foi criado numa época onde a gente não tinha cesárea. Se a gente pensasse antigamente, não sei se vocês já viram um filme que se chamou Físico, que mostra bem certinho, assim, que que as pessoas não podiam estudar nos corpos, que a gente não podia abrir corpos, como hoje se faz, enfim, para estudos, enfim. Então, se o bebê não descia, não nascia, e a mulher estava lá tendo útero contraindo, útero contraindo, útero contraindo, hoje a gente tem a cesárea, né? A gente vê que tem alguma alteração e o bebê não está quase ali nascendo, a gente vai fazer uma cesárea e pronto, está resolvido. Mas naquela época eles não tinham essa possibilidade, né? A cesárea era feita assim numa medida super desesperada. Mas antes ainda da gente ter ela, eles pensaram: bom, não tem como eu tirar esse bebê, porque eu não posso abrir a barriga dessa mulher. Então, se aqui tem um caminho, se o bebê não está vindo, eu vou lá buscar ele, né? Então, eles desenvolveram fórceps com essa ideia, para ser usado mesmo assim, em medidas heróicas desesperadoras. Porque se o bebê não nasce, o útero segue contraído, chega um determinado momento em que o útero cansa. O útero é um músculo. E aí, quando o útero cansa e fica molinho, como qualquer fadiga de qualquer músculo que a gente pode ter, sabe quando correu demais, caminhou demais, sei lá, e aí o músculo dá aquela tremidinha, assim, fica com a perna bamba? Então, o útero é um músculo, isso pode acontecer com ele também. Então, aí pode acontecer uma coisa que se chama o descolamento da placenta, que causa uma hemorragia, né? Lembra que eu falei ontem que a placenta sai? Só que daí isso acontecer antes do bebê nascer. E aí era uma tragédia, porque o bebê não nasceu, a placenta descolou, a gente perdia o bebê, e a mulher ficava sangrando, porque enquanto o bebê e a placenta não saíam, esse útero não contraía, então aquela mulher ficava sangrando até morria a mãe e bebê, era uma tragédia, né? Tanto que tínhamos altíssimos índices, né, de morte materno e fetal, né? É péssimo eu falar isso com vocês aí grávidas, mas estou falando uma coisa em um tempo muito remoto, tá, gente? Não é mais assim. Hoje, a gente não usa mais o fórceps numa situação dessas, né? Se a gente vê que o bebê não está descendo, está ali monitorando bonitinho, vai ser feita uma cesárea. Mas se os cabelinhos estão ali, a gente está vendo os cabelinhos, o bebê está baixinho, está quase nascendo, é muito mais rápido, como a Dani falou, vocês deitarem a fazer a anestesia e utilizar o fórceps, do que chamar anestesista, prepara o centro cirúrgico, faz a sepsia, faz a anestesia, traz o material, prepara o material, né? Então, são para situações assim muito, muito, muito pontuais que a gente usa hoje, né? E fora esse ranço também de ser usado sem critérios, né? De querer usar para todo mundo para agilizar. Então, pode ser
necessário, né? Então, acho que essa ideia de que fórceps é uma violência vem muito desse histórico dele, né, Dani, também, de utilização. Mas não, pode ser. Tipo, hoje, quem voltou hoje comigo foi uma paciente que a gente utilizou o fórceps, porque ela fez uma analgesia, né? É importante também falar, né, Dani, que a analgesia, a gente vai falar dessa intervenção ainda hoje, mas ela pode aumentar um pouquinho a chance de precisar de fórceps, porque como a musculatura ali fica mais relaxada, você perde um pouco ali a noção da pelve, do períneo e tal, então às vezes pode aumentar um pouquinho a chance de precisar do fórceps. E, tipo, pode ser uma experiência positiva de parto igual, né? Tudo depende de como a coisa acontece, né? Foi o fórceps do ano, eu acho, até agora. É. Tá bem. Alguma dúvida de fórceps e vácuo? Vácuo já não, assim, ó, fórceps, todo serviço que tem obstetra precisa ter um fórceps, tá? Porque às vezes a gente precisa usar até para cesárea. Tem cesárea que a cabeça do bebê não está bem posicionada e a gente precisa usar o fórceps para posicionar e fazer a retirada dele. Também é importante falar isso, né? Já o vácuo não é todo hospital que vai ter o vácuo, tá? Então, não é todo local. Certo. Depois a gente vem nas analgesias, né? E a Aí é a parte analgesia boa, né? é a parte para tentar dar uma relaxada. A analgesia a gente divide ela em não farmacológica e farmacológica. Então, a doula é considerada uma analgesia não farmacológica e tem estudos que mostram, né, que a percepção dolorosa da mulher durante o trabalho de parto ela é muito menor quando ela tem esse apoio ali de suporte contínuo da pessoa, né, dessa doula ali auxiliando. E as doulas normalmente elas têm uns paranauê, né? Então esses paranauê de aromaterapia, cromoterapia, né, doulas, principalmente doulas mais experientes, né, que, né, fazem cursos, acompanham muito partos mesmo, elas têm muitas técnicas assim interessantes em relação às analgesias não farmacológicas. O banho quente, ele ajuda muito, tá? E não necessariamente precisa ser que muita mulher, assim, às vezes vê filmes, lê livro e dá aquela idealizada no parto da banheira e tal. É super legal, né? Mas não é disponível em todos os hospitais, em todos os locais, nem todo mundo vai ter condição de ter uma banheira. Mas o acesso ao chuveiro é bem legal vocês verificarem se vocês têm liberado no hospital que vocês vão ter o bebê. Qual seria o mecanismo do banho quente para auxiliar? O calor, né? O calor como um todo, ele ele dilata os nossos vasos sanguíneos, né? Então, quando ele dilata os nossos vasos sanguíneos ali da região do útero também, vamos dizer assim, que dificulta um pouquinho da ocitocina conseguir chegar no seu receptor. Então, ele diminui um pouquinho a ação da ocitocina. Então, normalmente dá uma boa acalmada nas contrações. Então, usem e abusem do banho quente para ajudar nesse momento, tá? A massagem, né? Massagens, enfim, principalmente ali na região do sacro, do cóccix, vai estar desconfortável, pode auxiliar bastante. Uma dica para os maridos, quem não tiver doula, né, que o marido pode fazer também, seria massagem ali naquela região e sentir bem os ossinhos ali da pelve, dessa região ali do ilíaco, que eu mostrei ontem na fotinho, e pressionar um ladinho contra o outro, né? Tem mulher que prefere a massagem, tem mulher que prefere que só aperte ali naquela região. Vou mostrar, porque é bem bom Isso. esse. Apertar aqui do lado, ó, bem no ossinho que fica saltadinho aqui na frente e apertar durante a contração. Na hora da contração. Isso alivia bastante. A gente fica morrendo de dor depois, mas é muito bom para paciente. Fica livre da musculação um bom tempo, os bracinhos. Uhum. Então, aromaterapia e cromoterapia, que aí tem que ser, né, a pessoa que vai fazer isso tem que ter um conhecimento, né? Não é simplesmente sair botando qualquer aroma, mas se tem algum cheiro, assim, sabidamente tu sabe que tu gosta, que te traz conforto. Então, tem aquela pessoa que tem o costume de, às vezes, passar no quarto ou no travesseiro alguma essenciazinha para dormir melhor, já é uma coisa que tu gosta e que te traz uma sensação de conforto, pensando ali no nosso cérebro primitivo, no aconchego, você pode levar esse aroma mesmo, tá?
Mas outros aromas, tipo assim, ali na internet que aroma de, sei lá, laranja doce faz bem. Tipo, é melhor não arriscar se não é algum cheiro que você está acostumada e é habituada e que se sente bem, né? Porque às vezes reage diferente para diferentes pessoas, né? Tem a ver com questões de personalidade e tal. Tem algumas avaliações aí que quem trabalha com isso vai poder orientar melhor. A cromoterapia é a mesma coisa, mas se você não tem acesso a uma luz azul, a uma luz vermelha, sei lá, né? Essa coisa assim, mais específica, só o fato de baixar a luminosidade da sala, isso já vai ajudar também, tá? Porque o escurinho, né? A não ser que você tenha algum trauma, alguma coisa assim de escuro, né? Daí melhor não arriscar. Mas não, de modo geral, aquela luz mais baixinha, aquele fim do dia, também dá essa sensação assim de aconchego do meu quartinho, do meu cantinho, e costuma auxiliar nesse relaxamento, nessa sensação menos dolorosa. A mudança de posição, também tem estudo que mostra que as posições em pé, assim, né, a favor da gravidade, tem uma sensação dolorosa mais suportável do que estar deitada, mas super individual mesmo. Tem que ir testando e vendo onde você se sente melhor, tá? Quanto mais livre, melhor, que nem a gente mostrou nas fotinhos de ontem, né? Dani, alguma coisa a acrescentar? Dani travou? Ou é impressão minha? Ou eu travei? E não sei. Não sei agora. Eu caí, gente? Não? Então acho que foi a Dani que caiu. Vou só mandar um WhatsApp para ela. A Dani caiu. Agora ela saiu aqui. Ela Voltei. já vai voltar. Ah, tá. Eu fiquei Caiu a achando que era eu que internet. estava travada. Mas não. Não, caiu a internet. Eu fiquei um tempo pensando, quem é que travou? Sou eu ou é a Fernanda? Eu também fiquei nessa, tá? Tem alguma dica mais aí para acrescentar dos não Falou mais alguma farmacológicos? coisa? Não. Eu não sei aonde tu parou. Eu acho que eu vi até o final da mudança de posição. Isso, A única aham. coisa que eu acho que é legal falar é que, assim, a gente não faz parto, atende parto no escuro porque a gente gosta. Na verdade, tem É. uma ciência também por trás disso, que o escuro ajuda na liberação de ocitocina também, né? Até pela essa questão de aconchego, da questão do cérebro primitivo que a Fernanda explicou ontem. Tu aumenta a produção da ocitocina endógena, então o escurinho é bom para estimular o trabalho de parto também. Travou de novo? Não, tá. Pode Não, tamo fazer. aí. Tamo aí. Tudo certo. Vamos lá. Agora vamos para as drogas. Mas se nada disso, né, resolver, a dor estiver muito intensa, né, e aí o banho não resolveu, a massagem não resolveu, a gente tem a opção das medicações, né? Então, existem algumas medicações injetáveis que a gente pode utilizar, tá? Buscopan, às vezes a gente utiliza, mas não tem um efeito muito importante na redução da contração, principalmente se tiver na fase ativa mesmo do trabalho de parto. Então, tem pouco efeito, né, no alívio da dor. Existe uma medicação que se chama petidina, que aqui no Brasil se utiliza muito para alívio. É um alívio muito momentâneo, né? Vai durar poucos minutos e não é um alívio completo da dor, né? A gente não costuma usar essa medicação porque ela pode interferir para o bebê. Então, se o parto for muito rápido e o bebê nascer dentro das próximas 2, 3 horas, ele pode nascer sob efeito dessa medicação e aí ele pode ter mais dificuldade para respirar sozinho. Então, a gente acaba optando por não utilizar essa medicação, mas em vários locais se utiliza. Se está bem no início da fase ativa, enfim, vai demorar mesmo para o bebê nascer,
dá para utilizar sem maiores problemas, mas como eu falei, não é um efeito muito importante. Geralmente as mulheres não ficam muito satisfeitas com a medicação, né? Com essa medicação. O que resolve mesmo, o que vai trazer mais alívio da dor, é a analgesia peridural, que é aquela na coluna, né? É parecida com a anestesia que se faz para cesárea, mas não é a mesma, né? É outro espacinho. É outro tipo de medicação também, que a mulher não perde o movimento das pernas, como acontece na cesárea, né? Existe um alívio da dor da contração, mas a mulher não perde a movimentação e a contração continua acontecendo, ela só não vai ter a sensação da dor, né? Às vezes não vai ser 100%, não vai ter um alívio de 100%, mas alivia bastante, às vezes a mulher consegue até dormir um pouco, descansar, às vezes é o suficiente para dar aquele gás final, assim, né? Aquele alívio, aquele descanso. Ele não interfere, a analgesia, ela não interfere para o bebê, então não tem maiores efeitos nem para o bebê durante o trabalho de parto, nem para o bebê quando nascer, ele não vai nascer sob o efeito dessas medicações que são utilizadas. A analgesia geralmente dura o efeito dela em torno de 1h30, 2 horas, mas os anestesistas costumam deixar como se fosse um caninho, assim, bem fininho, um catéter, ali no espacinho na coluna, e aí, se precisar de mais medicação, aí faz mais, né? Coisas boas que podem acontecer com a analgesia. Às vezes, o trabalho de parto pode ir mais rápido, né? O período da dilatação. Então, como a mulher dá aquela relaxada, relaxa a musculatura pélvica, né? E a contração continua acontecendo, às vezes a dilatação ela pode ficar mais acelerada e pode encurtar esse período em até 2 horas. Porém, né, como toda intervenção que a gente está falando, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Porém, ela pode aumentar o período do expulsivo, como a gente falou ontem, que pode demorar até 3 horas. Quando tem analgesia, pode demorar 1 hora a mais. Por quê? Porque a mulher não vai sentir tanto o puxo, que é aquela sensação, né, de fazer força espontaneamente, né, que acontece porque o bebê está lá pressionando aquela região ali da vagina e a mulher sente vontade de fazer força. Com a analgesia, perde-se um pouco essa noção, né, essa sensação. Então, às vezes a mulher tem um pouco mais de dificuldade de saber quando fazer a força e como fazer essa força, né, qual a intensidade da força que ela tem que fazer. O que pode acontecer em seguida que se faz analgesia? Em seguida que entra a medicação, pode acontecer de baixar um pouco a pressão da mãe, né? Então, a gente sempre fica monitorizando tanto a mãe quanto o bebê nesses primeiros 15, 20, 30 minutos. Pode acontecer de baixar muito a pressão e, com isso, eu posso diminuir o fluxo de sangue pela placenta, por essa queda na pressão da mãe, e reduzir os batimentos do bebê. Mas isso geralmente ele é rápido, né? Se resolve nos primeiros minutos. Se não se resolver, a gente consegue com outras medicações reverter isso. E não tem nenhum problema para o bebê, tá? O bebê vai ficar legal igual, tá? Vai ficar tudo bem, não vai ter nenhuma repercussão, nenhuma indicação de cesárea por causa disso. Não acontece, tá? Porque é realmente passageiro nesses primeiros 15, 20 minutos logo depois que se aplica. Às vezes a mulher fica com um pouquinho de sensação de que a perna está um pouquinho mais bamba, assim, no início, mas no geral consegue se movimentar normal. E aí depois, o que pode acontecer depois do parto, né? Às vezes isso pode acontecer tanto para analgesia quanto para cesárea, que é a mulher não conseguir fazer xixi, então fazer uma retenção de urina. E também tem o risco de fazer aquela dor de cabeça pós, que a gente chama de cefaleia pós-RAC, que é a dor de cabeça por causa do furinho ali na coluna, tá? Então, são essas as complicações, não são muito comuns, mas pode acontecer. E eu acho que é isso. Quer acrescentar alguma coisa, Fê? A Fê já tinha falado sobre a questão do fórceps, né? Como aumenta o período expulsivo, né? Pode aumentar, pode trazer mais dificuldade da mulher fazer força. Aumenta a chance da gente precisar, né, de ajudar e passar um fórceps.
E eu acho que é isso, da analgesia. Geralmente Eu as acho, mulheres ficam mas isso mais que tu falou agradecidas. da bexiga, depois já me aconteceu de uma paciente que fez a analgesia, ela continuava dizendo que tava a mesma dor, tava a mesma dor, tava a mesma dor, não tinha mudado nada, 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 nada. Aí fez um pouco mais de analgesia, até atrapalhou o movimento da perna dela. E aí a gente foi ver, na verdade, é porque na hora ali que fez já atrapalhou a bexiga. E quando a gente esvaziou a bexiga, daí sim, aí deu um Aliviou. alívio, ela descansou, depois ela acordou e a gente continuou. Mas então, ficar atenta a essa questão da bexiga durante, não só de quem faz analgesia, mas no geral, assim, sabe? Pedir pro marido dar uma lembrada, tem faz muitas horas que não faz xixi, alguma coisa assim, tentar fazer um xixizinho, não esquecer de se hidratar e também de botar para fora, né? Durante o trabalho de parto. Alguma dúvida, pessoal, sobre analgesia? Ah, uma coisa que eu queria acrescentar. Não existe tempo limite para fazer analgesia. Tipo, quem que indica analgesia? Não é o médico que vai indicar fazer, né? Geralmente quem vai solicitar é a mulher, né? De acordo com a dor que ela está sentindo, né? Essa é a indicação, é a dor, né? Não existe, assim, uma alteração no trabalho de parto, alguma coisa que o médico identifique que ele indique fazer analgesia, né? É escolha absolutamente total da mulher. Já me aconteceu de indicar analgesia, sabia? Mas foi uma vez na vida só. Que foi Por uma quê? paciente que ela chegou naturalmente com 7 contrações em 10 minutos. E aí, Meu tipo Deus. assim, o bebê não ia tolerar um trabalho de parto, que é aquilo que eu expliquei, né? Tem que Sim. ser fisiológico, tem que contrair, tem que relaxar. Contrair e relaxar. E pensa, ela chegou no hospital, examinei ela, foi uma paciente que me pegou com os 2 braços, e disse assim, me corta mesmo agora, doutora, sabe? E daí eu disse, não, calma, deixa eu examinar e tal. E aí ela estava com 7 contrações em 10 minutos, a gente tentou fazer a medicação na veia, não aliviou. Eu disse, olha, indico que a gente faça, senão realmente, né, vai acabar evoluindo para um Senão sofrimento não ia fetal por tolerar, um né? excesso de contração. E ela não ia tolerar, né? E aí a gente fez, mas foi a única vez da minha vida, aí, ó. Mas é só uma, mas eu acho que seria a única situação também para a gente Possível, indicar assim. uma possível de ser da gente sugerir, né, do médico sugerir para que a pessoa faça uma analgesia. De resto, é total desejo da paciente, né? E não existe assim, já tá no final do trabalho de parto, ou tá muito no início do trabalho de parto, que não pode fazer analgesia. Pode fazer a qualquer momento, né? O ideal é que se faça na fase ativa, porque aí a gente já tem mais ou menos uma noção do tempo que pode demorar para esse bebê nascer, né? Se fizer muito cedo, na fase latente, até já ouvi relatos, mas assim, como a gente não sabe, porque a fase latente pode demorar muito tempo, inclusive dias, aí não tem como ficar dias com analgesia, né? Mas o ideal é que seja na fase ativa e a qualquer momento, não tem um limite, assim. Não tem que estar com 8 centímetros, nem com. Enfim, não tem nenhuma indicação sobre a evolução do trabalho de parto, quando que é o ideal fazer. É quando a mulher solicitar, mesmo que esteja ali no expulsivo, se a mulher solicitar, pode fazer. A não ser que esteja lá com a criança quase nascendo mesmo, né? Que aí não vai dar tempo de fazer analgesia. Só nesses Até porque casos para ficar criminal na mesmo. posição, para fazer analgesia, não é uma posição tão confortável. Então, Muito se o bebê fácil, está ali né? nascendo, a pessoa nem tolera ficar na posição para que Uhum. se ache o espaço adequado para realizar. Veio uma pergunta aqui no chat que é: se fizer muito no início, não passa o efeito? Sim, passa. O efeito dura mais ou menos 2 a 3 horas, mas fica um catéter, tá? Fica como se fosse um canudinho, né? Que daí o anestesista cola aqui no ombro da paciente, vem esse canudinho pelas costas e cola aqui, onde ele pode injetar mais medicação. Mas como toda intervenção, a analgesia também é uma faca de 2 gumes, né? Vai ter os seus benefícios, mas vai ter as suas complicações. Então, assim, normalmente o que eu vejo, quando a paciente precisa de uma dose, respira, pega energia e segue o processo, nossa, é super positivo. Mas quando começa, aplica a segunda dose, aplica a terceira, aplica a quarta, o que que acontece? Você já sabe o efeito
que a analgesia dá de aliviar as contrações. Então, na primeira contração que você volta a ter, você já não tolera mais nada. E os bebês precisam da contração para nascer, né? Não tem como nascer sem a contração. Então, acaba que esse limite acaba ficando muito menor. Então, aumenta a chance de outras intervenções. E, tipo, né? Vai precisar da contração para nascer. Então, daí, aí faz a analgesia e coloca a ocitocina. E aí fica aquela briga ali de medicações, né? Então, por isso que se sugere que pelo menos em fase ativa esteja para que se realize. Não que impeça ser realizado antes, não. Mas tem, como eu disse, ônus e bônus de tudo, né? Por isso que é importante vocês saberem, né? Todas essas situações, para poder escolher com uma certa consciência, né? E aí, é a história que eu comentei, tipo, esqueci de falar no começo do potinho de ouro, e a Dani disse, fala no final então, né? Porque eu sempre gosto de explicar que desse lado aqui, a gente tem o parto, que eu chamo pote de ouro no fim do arco-íris, que é aquele parto assim, nasceu. Não existe, né? Esse parto não existe. Existe um parto natural, esse existe. E normalmente de madrugada começam as contrações, né? Tipo, a mulher tem uma contração, aí acorda, contração. Tá, vira de lado, vou dormir. Opa, outra contração. Será? Não sei. Outra contração. Opa, não, vou levantar, vou tomar uma água, vou fazer um xixi. E ver que as contrações vão continuando e vão aumentando. Aí já cutuca o marido, aumenta mais ainda, vai para o hospital. Às vezes a bolsa rompe, às vezes a bolsa não rompe, aumenta mais ainda as contrações. E aí o médico fica basicamente só ouvindo o coraçãozinho do bebê e tomando cafezinho, ouvindo o coraçãozinho do bebê e mexendo no celular, ouvindo o coraçãozinho do bebê. Assim, né? Acontece de forma sem precisar de nada, assim, da gente, a não ser esse monitoramento, né? E aí o bebê nasce, tudo certo, esse parto existe, tá? O parto natural, ele existe. Mas a dor vai estar ali. A gente não tem como fugir das contrações, não tem como o bebê nascer sem contração, né? Agora, precisa ser um sofrimento, aí sofrimento está aqui, né? Sofrimento de ter uma doença, sofrer um acidente, perder alguém, isso é um sofrimento. O parto, ele é uma dor, fato, ninguém discute, mas ele não precisa ser um sofrimento. Aí vai muito de como cada uma vai lidar com essa informação e desenvolver os seus mecanismos ao longo do pré-natal e do tempo de gestação, por isso que é 9 meses também, né, para a gente poder se preparar para lidar com essa contração ali no momento, tá? Desse outro lado aqui, a gente tem a cesárea, que se vocês estão aqui é porque vocês querem entender todo esse processo, a real necessidade dela e tudo mais. Então, a cesárea é a maior intervenção que pode acontecer. Quem está aí de minha paciente, tenha paciência para ouvir essa história novamente, né? Que eu vi que entraram 2 pacientes. Então, desse lado aqui, a gente tem a cesárea, que é a maior intervenção, que tem mais risco de morte materna, fetal, hemorragia, infecção, enfim, um procedimento cirúrgico, né? E que todo mundo entende que, se for necessário, que bom que hoje, né, há mais ou menos 100 anos, foi descoberta essa técnica e que a gente tem como fazer essa técnica e ter mãe e bebê bem, né? Mas para a gente sair daqui e vir para cá, se for uma emergência, todo mundo entende, beleza, né? Mas se não é uma emergência, a gente tem que várias coisas que a gente pode fazer para ajudar que a mulher lide com as suas contrações e chegue até o parto. Ou caso teve uma pressão alta, um diabetes, o bebê precisa nascer antes, a gente vai falar de indução agora. Também está entre aqui. Ocitocina está aqui nessas coisas. Analgesia está aqui nas opções que a gente tem para lidar, né? Então, não precisa nem ir tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Sempre sabemos que aqui a gente tem um parto natural, aqui a gente tem cesárea, mas existe um cinza aqui gigante de coisas que a gente pode fazer para auxiliar a mulher durante o parto, né? Mas o potinho de ouro no fim do arco-íris, esse não existe, não tem potinho de ouro para vocês. E aí, outra intervenção possível, né? Então, é o spinning baby, tá? Que é uma técnica que foi desenvolvida, tá, por uma parteira do Texas, nos Estados Unidos, junto com profissionais do parto, bem dizer, do mundo inteiro.
ela não se conformava que tudo que a gestante sentisse, a gente dissesse que era normal, que era normal, que era normal, né? E então eles foram estudar além da parte óssea, da pelve, ligamentos, posicionamento do útero, posição do bebê, né? E desenvolveram esses exercícios para que favoreça o posicionamento do bebê por parto e o relaxamento também dos ligamentos, para que a mulher tenha mais conforto durante a gestação e também lá na hora do dia do parto, né? Então, esses são dois dos exercícios que podem ser realizados. Existe o site do Spinning Babies, assim como escreve mesmo ali, que está na tela de vocês, e se eu não me engano é spinningbabies.com. É bem tranquilo, tem vários vídeos no YouTube, e esses exercícios eles podem começar a ser feitos já a partir das 28 semanas de gestação. Gestações únicas, tá? Para gemelares não tem experiência com esses exercícios. Inclusive, tem algumas técnicas específicas para que quando o bebê está sentado ali por volta das 30 e pouquinhas semanas, a mulher faça para estimular o bebê a virar e ficar de cabecinha para baixo. Então, e às vezes a gente pode sugerir esses exercícios lá no dia do parto também, tá? Mas é importante que vocês ou aprendam bem certinho a técnica lá no site, o site é todo em inglês, então, né, para quem fala inglês, ou se não procurar aprender com pessoas que realmente saibam o que estão fazendo, né? Porque tem exercícios específicos para cada fase, quando ele é feito lá no trabalho de parto, né? Esses mais da gestação e para o bebê virar de cabeça para baixo, tranquilo, sendo o bebê único e estando acima de 28 semanas, não tem contraindicação, basicamente acho que essas seriam as duas principais, né, Dani? As semanas e os É só gemelares. se for com a pressão alta, mal Com muito controlada, alguma coisa assim, descompensada, né? né? Mas se Mas não, não. lá no dia do parto, então assim, ó, se o bebê está no estreito superior da pelve, se ele está no estreito médio, se ele está no estreito inferior, vai depender o tipo de exercício que vai ser sugerido para fazer, né? Então não é também só sair fazendo qualquer exercício. Mas esses dois que a gente colocou aqui a foto, esses dois pode fazer independente, tranquilo, tá? Os outros é que daí já é mais assim, vai depender muito da posição, da altura que o bebê tá. Mas esses dois vocês podem pesquisar, é bem tranquilo, costuma ajudar bastante nos desconfortos, né? Esse que fica ali deitada, assim, tipo, na verdade deitada não, fica de quatro e vai com um pano e faz o rebozo, né? Que é uma técnica das parteiras mexicanas, o rebozo. Quando a gente foi fazer o curso, eu e a Dani, a gente já amou ficar ali só recebendo a massagem. Eu imagino quem carrega o peso da barriga ali todo dia, porque dá uma boa relaxada mesmo no útero, alivia bastante. Ah, Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, Fê. sim, vamos ver antes de passar para o próximo. Fernanda falando que na gestação anterior solicitou analgesia e que foi importante porque ela estava muito cansada e que precisava daquele respiro, né, para pegar um fôlego, né? Aham. Só que ela teve cefaleia nos dias seguintes, teve dor de cabeça, né? Mas é isso, né? Foi importante, talvez se não tivesse feito, né, não teria, né, tolerado mais, teria, né, solicitado para fazer uma cesárea. Que bom que fez e que deu tudo certo, né? E se precisar de novo, tá tudo certo, porque é isso, tá aqui no nosso, são as nossas cartas na manga, né? São as cartas na manga. Tá tudo certo, se precisar. É bem menos intervenção do que fazer uma cesariana, né? Uhum. E a cefaleia, o risco na cesariana também existe, né? É o mesmo, inclusive, então é uma boa opção. Então, não deve ser descartado. E agora a gente chega na indução do parto, né? Que aí a gente não está falando do trabalho de parto que já começou, a gente está falando de casos em que a mulher não entrou em trabalho de parto, né? Quando está lá com 41, 42 semanas de gestação, ou por algum motivo que a gente precise antecipar o parto, tipo pressão alta, diabetes, enfim, alguma indicação que eu preciso fazer com que essa mulher entre em trabalho de parto, né, antes do fisiológico. Então, aí a gente lança a mão de alguns métodos de indução, né? Existem alguns métodos alternativos que a gente fala. Se quiser passar o próximo, Fê, que já tem a listinha. Sim. Algumas mulheres acabam fazendo, assim,
mesmo que não tenha uma indicação formal de induzir o parto, algumas mulheres já querem começar a fazer, né, nas 38, 39 semanas para tentar estimular o parto. Não existe nada assim de malefício em fazer esses métodos alternativos, né? Mas também não existe uma indicação assim de antecipar muito a indução do parto, né? Então, vai aí da escolha da mulher. O que mais tem evidência desses métodos alternativos é a acupuntura, né? Acupuntura e a homeopatia. Elas podem ser iniciadas, a homeopatia, a partir de 36 semanas, né? A acupuntura também pode ser iniciada, né? 36, 37 semanas, mas geralmente a gente deixa para perto das 40, porque ela é um pouco mais rápida, vamos dizer assim, ela tem um efeito bem bom, assim. São as técnicas que a gente orienta que tem mais evidência de que vai ter algum efeito, né? Os outros métodos, que é o que a gente costuma ver mais as mulheres fazendo, que é comer tâmara, tomar chá de canela, o abacaxi, né, comidas apimentadas, evitar o consumo de açúcar. Alguém já ouviu isso, de evitar o consumo de açúcar e farinhas brancas a partir de 36 semanas, o óleo de prímula. Isso ainda não tem uma evidência bem sedimentada, assim, não tem nada que diga. Tem alguns estudos que mostram algum benefício, tem outros que mostram que não faz diferença. Então, a gente ainda precisa, né, estudar um pouquinho mais dessas coisas, mas, como eu falei, mal não faz, né? Até evitar açúcar é uma coisa boa, que a gente deveria fazer sempre, mas mal não faz. Então, se quiser fazer, é uma opção, não tem problema, assim. A Isso tâmara tem que ter falando um de uma. pouquinho de cuidado por Não, só ia causa falar da da tâmara. diabetes, né? Porque a tâmara é fruta, é natural, mas ela tem uma concentração de açúcar bem alta, então se tiver com a diabetes gestacional, às vezes que não tá, né, num controle muito bom, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a tâmara, mas no geral é bem tranquilo, Ô, né? Dani, eu sempre digo isso, porque as pessoas vão muito, não, é natural, é natural. Gente, urânio também é natural, tá? E não faz bem. Então, assim, nem tudo que é natural, não só porque é natural é tão, né, maravilha assim. Então, tem que tomar um cuidadinho só. E é uma forma de interferir também, né? Então, se a gente está Uhum. pensando num parto natural, por mais que isso sejam métodos, né, que não é medicação, que não é uma intervenção, é um jeito de tu tentar, né, interferir ali naquele processo que está acontecendo Não é uma naturalmente. intervenção farmacológica, mas ainda é uma intervenção. É. Então, se não tiver uma indicação, assim, não, eu vou precisar induzir. Por exemplo, eu tinha uma indicação de indução do meu parto. Então, eu ia ter que fazer a indução de qualquer forma. Então, eu comecei a fazer acupuntura para ver se eu conseguia ajudar no método de indução depois, né? Com os métodos alternativos, né? Mas se não tiver uma indicação formal de indução, aí vai de cada um escolher fazer essas coisas ou não, né? Às vezes não tá ansiosa que o bebê nasça logo, enfim. A gente explica, né? Mas tem que fazer É, sentido para você, bem dizer, né? a relação sexual, ela também não tem muita evidência, mas ela tem alguns métodos que estimulariam o trabalho de parto, que seria assim, a estimulação tanto do pênis em contato com o colo do útero, né, que é um estímulo mecânico daí, que provocaria a liberação dos hormônios para o início do trabalho de parto, que são as prostaglandinas, que são os hormônios que estão lá no colo do útero, que eu falei ontem, que tem que afinar, né, que tem que ficar mais curto, mais fino. Essas prostaglandinas atuam nessa parte do colo do útero. Então, o pênis em contato com o colo do útero provocaria, né, essa liberação desses hormônios. O próprio sêmen, né, tem prostaglandinas no sêmen, então o contato do sêmen com o colo do útero também estimularia essas modificações. E a liberação da ocitocina com o orgasmo também seria uma das maneiras da relação sexual estimular o início do trabalho de parto, né? Mas é aquilo, pode acontecer de estimular, mas pode ser que não aconteça nada. Com todos esses métodos alternativos, pode ser que faça e que não aconteça absolutamente nada em relação ao trabalho de parto, né?
E aí tem que ver se a pessoa não vai se frustrar também, né? Então, antes de É. iniciar qualquer coisa, tem que ter consciência que, assim, qualquer uma dessas coisas, não é que tu vai fazer hoje, amanhã já vai dar resposta, né? Pode ser que tu comece com 36 semanas e igual, tu entra em trabalho de parto lá nas 40. Então, tem que estar com muita consciência que, tipo, a fruta não cai do pé enquanto não tá madura, né? E outra Então, coisa, assim, se tiver uma indicação, eu tô hipertensa, eu tenho pré-eclâmpsia, e eu tenho uma indicação de começar a indução, não dá para ficar perdendo tempo fazendo os métodos alternativos, né? Ao invés de partir logo para uma indução que é mais efetiva, né? Então, se tem uma indicação de começar a induzir com 37 semanas, tem que começar o processo com 37 semanas, com o que a gente vai falar a partir de agora. Os métodos alternativos é para que lá eu quero fazer porque eu tenho tempo, meu bebê pode nascer até 42 semanas, então eu quero começar a fazer com 40 para estimular. É isso, né? Não é para aquela mulher que tem uma indicação, né, formal de indução do parto antes, né? Então, até aquela mulher assim, ó, já sabe que ela tem pressão alta, então o limite dela não vai ser 41, vai ser 40, com 36 ela quer começar uma acupuntura, até ok, mas não vai deixar para começar lá na data que na já 40, né? isso, acho que é isso que tu quis dizer, né, Dani? Isso, para não, tipo, Só que chegou às com vezes esse 37, diagnóstico surge, tipo assim, foi de uma fazer uma hora para consulta, outra. deu a pressão alta, confirmou o diagnóstico, bom, a gente precisa começar uma indução, né? E aí a gente não está falando desses métodos alternativos, a gente vai estar falando dos métodos comprovadamente Até dá para eficazes, vamos dizer fazer, que assim. foi o que eu fiz, na verdade. Eu tinha a indicação de começar a indução, a gente começou a indução e eu comecei a fazer acupuntura junto. Fiz acupuntura no hospital, enfim, isso dá para fazer, para juntar as duas coisas, mas não ficar perdendo tempo fazendo, né? Quando é uma urgência, no caso, quando tem uma indicação que tem que ir mais rápido. É, Alguma. isso aí. É isso. Aqui a Adriana perguntando se há riscos da relação sexual nas semanas finais. Acabei. Não, Adriana, tá? Pode ter relação sexual tranquilo, tá? Normalmente até 36 ali, tipo, se você tiver alguma ameaça de parto prematuro, tiver contrações muito frequentes e tal, usar o preservativo por conta do sêmen ter bastante prostaglandina, que pode estar piorando esses desconfortos, essas coliquinhas, mas não que não possa ter relação, tá? E aí, depois de 36, é bem liberado, porque isso, né, pode nascer a qualquer momento. Ninguém viu Friends? Pois é. Que a Rachel estava desesperada para entrar em trabalho de parto e aí propôs até para ter relação. E aí o Isso, Ross não queria, daí ele, tá bom, daí ele tira a camisa e estoura a bolsa, daí ele, mas eu sou o cara, tipo, fica super se achando. Acho que ele nem chega a fazer nada e já diz que ele que iniciou o trabalho de parto, né? Essa cena é muito legal. Tá, então vamos para os métodos não farmacológicos, mas esses já são métodos mais, assim, efetivos, né? Que a gente tem comprovação que realmente vai estimular o parto. Então, a gente tem o descolamento das membranas, tá? Que é diferente de descolamento de placenta, porque às vezes eu faço descolamento e falo para a paciente, procura sobre descolamento de membranas. E a pessoa fala, não quero fazer porque é muito grave. São coisas diferentes, tá? A placenta, as membranas é a bolsa, tá? Isso que é as E é membranas. diferente de romper a bolsa também, não E é? também é diferente de romper a bolsa, tá? Então, esse descolamento de membranas é um estímulo sutil, tá? A gente também não vai fazer e vai entrar amanhã em trabalho de parto. Ele pode começar a ser feito a partir das 38 semanas. Por quê? A gente tem que ter certeza que pelo menos o bebê está pronto. Então, como ele pode demorar até uma semana ali para dar resultado, então ele ia dar resultado lá quase com 39. Então, por isso que a partir de 38, se você se sentir confortável e desejar, pode fazer, mas se não quer, não tem uma indicação, não precisa, tá? E nada mais é do que o médico vai lá com 2 dedos, como se fosse fazer um exame de toque, tá? O exame de toque, ele não é a 8ª maravilha do mundo, né? Não é que legal, vou fazer um exame de toque. Não é assim. Mas também não é para ser uma coisa dolorosa, super desconfortável, horrível, né?
Se a pessoa espera você não estar com contração, você consegue relaxar, né? Ficar numa posição um pouco mais confortável, respirar com a boca mais aberta. Isso favorece que o exame não seja tão... E usar lubrificação, né, na mão. Então, isso favorece que o exame não seja tão desconfortável. Então, assim, é chato, mas é possível. Porque a gente não tem inervação sensitiva lá no fundo da vagina. Pensando assim, na vagina, a gente divide ela em 3 partes. A gente só vai ter inervação sensitiva no 1/3 mais de fora. Então, nervos, sensibilidade, assim, de toque, a gente tem na parte mais de fora na vagina. Lá no fundo, não tem. Se já é difícil, né, o parto é desconfortável, a gente não tendo inervação sensitiva lá, imagina se tivesse, né? Então, de modo geral, a gente vai com 2 dedos, toca, sente o colo do útero e sai. Então, a gente quase não mexe a mão aqui na entradinha onde tem a inervação sensitiva. Para o bebê, ele não sente nada nessa manobra, tá? Se você não pode ter parto normal, você não pode fazer esse descolamento. Mas se não é o caso, né, de ter uma placenta baixa, alguma coisa assim, então para o bebê não tem problema algum. Mas para a mulher, é um exame de toque um pouco mais desconfortável. Por quê? Porque além de a gente botar o dedo, então só dá para fazer se tiver pelo menos um dedinho de dilatação, se o colo estiver totalmente fechado, não dá para fazer, tá? A gente vai colocar o dedo e vai realmente fazer como se fosse uma massagem ali. Entre o colo do útero, como vocês podem ver aqui na foto, ó, o colo do útero tinha um dedinho de dilatação, então a gente coloca o dedo através do colo do útero e realmente faz uma massagem entre o colo do útero e a membraninha aqui da bolsa, tá vendo? A membrana é a bolsa, né? Então, faz essa massagem para soltar a bolsa do colo do útero. Isso libera bastante prostaglandina, que é a substância que vai amolecer o colo do útero, vai afinar o colo do útero. E às vezes o corpo já entende, opa, preciso começar o trabalho de parto. E aí começa aí mandando as contraçõezinhas e tal, vai trabalhando esse colo do útero, tá? Esse é o descolamento de membrana. Outra opção não farmacológica, mas também, né, mais efetiva, é o método de Krause, né, que a gente fala bastante, que é o uso do balão, tá? Esse balão aqui que vocês estão vendo é o balão oficial, tá? Ele tem dois coisinhos para a gente encher. Só que esse balão custa mais de R$300. E aí, tipo, acaba encarecendo bastante o processo, sendo que a gente possui a sonda de Foley, que é uma sonda que normalmente é utilizada para o canal da urina, que custa tipo R$4. Então, a imensa maioria dos hospitais e das pessoas utiliza a sonda de Foley, que vai ter um efeito, já tem, né, aqui no Brasil, por facilitar o acesso de custo mesmo, a gente usa muito a sonda Foley, e a maioria tem estudos aqui com a sonda Foley também, se mostrando eficaz, tá? Então, daí, em vez de ser 2 pontos que a gente vai encher, a gente enche um balãozinho só. Tá? Então, introduz ele esvaziado, esse caninho vazio, através do colo do útero, e aí enche ele aqui com um sorinho fisiológico. Então, ele fica mais ou menos no tamanho de um kiwizinho, né? E ele fica ali, você fica com o balão, né? E fica uma ponta assim, pendurada para fora da vagina. Então, ele fica ali, então é como se você, além de fazer o descolamento, ficasse ali o tempo inteiro estimulando a liberação dessa prostaglandina. A imensa maioria dos balões, tá, vão cair, o corpo, é como se tivesse um pequeno parto do kiwi, então vai ter contraçãozinha e tal, você vai sentir o desconforto, pode até sentir vontade de empurrar e vai sair o balão, tá? Enquanto o balão não nasce, o bebê não nasce. Então, inclusive em gestações assim, de risco habitual, que não está descompensada, a gente coloca o balão no consultório e a pessoa vai para casa, tá? Porque ele, assim, complicações com balão. A gente indica que tire, a gente não, né? Os estudos indicam que fique no máximo 24 horas com o balão. A imensa maioria deles vai cair em 12 horas, aí tem uma pequena porcentagem que cai em 24, porque, assim, não sei se vocês já ouviram falar do copinho coletor, do OB, tudo que fica muitas horas na vagina, a gente tem um limite por risco de facilitar com que as bactérias que são normais na vagina subam em direção ao útero. Então, por isso que ele fica no máximo 24 horas. Mas é possível esvaziar esse balão e colocar outro balão também, tá? Então, no máximo 24 horas com o balão, a imensa deles, a maioria deles cai,
e você vai ter coliquinhas. Às vezes o balão, né, cai e você continua tendo contração e tal, o corpo entendeu, engata um trabalho de parto e vambora, tá? Às vezes não, às vezes cai o balão e aí as contrações vão diminuindo, diminuindo, diminuindo e param, tá? Então pode acontecer isso também. Por isso que também indução, eu sempre digo que você, quando vai fazer uma indução, você vai se preparar para 3 dias, tá? Você se prepara para 3 dias, é um jogo de paciência. E aí tem muita gente que fala, ah, não, mas eu queria parto normal só se fosse para ser totalmente normal. Precisar induzir, eu não quero. Mas aí a gente tira muita chance da pessoa ter um parto normal, porque na imensa maioria das vezes a indução vai pegar e o parto vai acontecer, né? Não tem porque você se jogar direto numa cirurgia, com todos os riscos de uma cirurgia, sem nem tentar a indução. Mas realmente é um jogo de paciência, por assim dizer, né? De tentar, porque pode demorar, pode ser que dê certo na primeira tentativa, mas pode ser que, como eu digo, né, demore até 3 dias, que a gente sempre tenta ir do método menos invasivo até para o mais invasivo, a não ser como a Dani falou, tem uma pressão descompensada, tem um diabetes, o bebê precisa nascer, aí a gente já vai direto para os métodos, né, mais farmacológicos, enfim, para agilizar o processo, tá? E o balão é uma ótima pedida, sabe? Porque normalmente quando o balão cai, a mulher vai estar com 4, 5 centímetros de dilatação. Então, ele trabalha muito o colo, né? E aí você, tipo, mesmo que as contrações parem, você precisa ir para o hospital para ter uma fase medicamentosa, você vai ficar menos tempo no hospital, provavelmente, né? Porque já é um colo que está preparado para receber essa medicação e provavelmente vai responder melhor, né? Porque você já chega no hospital com 4, 5 centímetros para iniciar o processo de medicação. Eu sou fã do balão, tá? Eu gosto muito do balão. E principalmente por ele ter mínimas contraindicações e efeito colateral, né? Nenhum, né? Porque não é um medicamento. Então é muito, muito tranquila a utilização dele. A gente costuma utilizar como primeira opção, praticamente, né, Fê, nas nossas induções, mas na maioria dos lugares, né, principalmente aqui no Brasil, não é um método muito utilizado, né? Ele Infelizmente, fica né? mais reservado mesmo para quem já tem cesariana, que aí fica com um pouco mais de restrição na parte de medicamento. Então, não é um método que se utiliza como primeira escolha na maioria das vezes nos outros, né, nos hospitais, nos plantões, a gente gosta muito, mas na maioria das vezes não é a primeira escolha, né? Infelizmente, né? Porque, pô, se tá tranquila a gestação, por que não ficar mais um tempo tranquila em casa, né? No seu cantinho sem aquele Porque é estresse, só já 24 estou horas no no fim, né? hospital, né? Então, enfim, e como eu disse, né, sem efeitos colaterais, basicamente, né? Porque não é um medicamento. Então, é uma opção, né? Mas nem todo mundo vai ter acesso aí a essa opção, tá? Mas nada que você não possa E, perguntar e sugerir, né? se nada disso der certo, né? Aí a gente passa para a parte das medicações, né? Que a gente tem para indução do parto, que aí é uma etapa da indução que tem que ser feita dentro do hospital, né? Não pode ser feita em casa, que é para ter mais segurança mesmo no processo, porque a gente vai usar medicação, então existe, né, os riscos da medicação. Então, o misoprostol é geralmente indicado, né? É aqueles comprimidos, é o famoso Citotec, né? Que se a gente ouvia falar bastante nesse nome, são os comprimidos que a gente utiliza geralmente via vaginal, então a gente coloca no fundo da vagina. Para fazer, é mais ou menos o mesmo efeito que o balão faria. Então, é para fazer aquelas primeiras modificações lá do início da fase latente, que são as modificações do colo do útero, que é para amolecer o colo do útero, afinar para que depois as contrações venham e aí ocorra a dilatação. Então, o misoprostol, o objetivo dele é estimular o colo do útero para essas primeiras modificações. Então, se a indicação da utilização dele é baseada em como o colo do útero está. Então, se eu já tenho um colo do útero que já está fininho, né, que já está curtinho,
e já tem os 4 centímetros de dilatação, às vezes porque já usou outros métodos, como balão ou descolamento, aí eu não pode ser que eu não precise utilizar o misoprostol. Mas se eu tenho um colo do útero que está, né, que tá duro ainda, que está grosso, né, mesmo que às vezes tenha 2 centímetros de dilatação, um pouquinho de dilatação, tem benefício de utilizar o misoprostol, porque é um método que geralmente a mulher ela não sente tanto desconforto, porque não é um método que vai começar com contração logo, né, de cara, então ele vai começar essas modificações no colo do útero bem devagarinho. A mulher geralmente consegue dormir, descansar, enfim. E a gente vai repetindo as doses a cada 4 horas, né? Porque é o efeito, o tempo de duração que ele tem, mais ou menos de 4 horas. Sempre antes de utilizar a medicação, é feito o monitoramento do bebê para ver se está tudo bem, porque a gente está utilizando um método farmacológico, então a gente tem que monitorizar o bebê. E aí não existe um limite de tempo que a gente vai ficar utilizando esses comprimidos. Então, se tiver o bebê bem, a mãe está bem, e a gente vai colocando os comprimidos, né? Não existe um número máximo de comprimidos, a gente só tem que respeitar o intervalo certinho da medicação para não colocar, né, muito, então a cada 4 horas. Em alguns hospitais pode ser a cada 6, vai depender do protocolo que se utiliza. E aí Quando é não tem muito utilizado tempo. via oral é a cada 2 horas daí, porque metaboliza diferente, né? É mais rápido. É. E aí pode demorar 1 dia, 2 dias nesse processo, porque como a gente falou ontem, né, a fase latente, esse preparo do colo do útero, essas modificações, elas podem ser bem lentas mesmo. Então, a gente não precisa ter pressa nesse processo. Se estiver tudo bem, não está acontecendo nenhuma urgência, a gente pode esperar essas medicações fazerem efeito, né? Qual é o risco do misoprostol? Principalmente, como a gente coloca dentro da vagina e ele é absorvido, depois que ele está lá, a gente não tem muito como retirar o efeito dele, né? Então, às vezes, como eu falei antes da ocitocina, às vezes pode ser que ele hiperestimule, e aí de uma hora para outra a mulher pode começar a ter muita contração, né? E aí a gente até tenta fazer uma lavagem da vagina para tirar a medicação que ficou ali, para tentar diminuir as contrações. Mas não é um efeito muito comum de acontecer. Eu, particularmente, nunca vi com Nunca vi misoprostol, não também. sei, Fernanda. Não, Mas nunca está vi. descrito, né, como um efeito que pode acontecer com ele, porque a gente, né, depois que ele está ali, ele está sendo absorvido, não tem muito como a gente interromper o efeito dele, diferente da ocitocina, né, que quando a gente tira, logo ela para de fazer efeito, né. Acho que é isso. É importante falar do misoprostol que ele não pode ser utilizado para quem tem cesariana anterior, então a opção é o balão ao invés do misoprostol nesses casos. Então, quem tem cesariana anterior, ele aumenta um pouco o risco de ruptura do útero, né? Como eu já tenho uma cicatriz, então a gente não utiliza misoprostol. Por enquanto, existem alguns estudos que até daqui a pouco pode ser que liberem o uso, mas por enquanto a gente não utiliza para quem já tem cesariana anterior, já tem uma cicatriz cesariana. E a outra opção de medicação é a ocitocina, então, como eu já tinha falado lá anteriormente, ela vai estimular as contrações, então a gente utiliza quando eu já tenho um colo do útero modificado, né? Se eu tenho um colo do útero duro, fechado, e eu coloco ocitocina, a mulher já vai ter bastante contração, já vai ter dor, e é um processo que vai demorar muito, então a mulher vai ter muita dor durante muito tempo. Então a gente opta por utilizar a ocitocina quando eu já tenho, né, pelo menos 4 centímetros de dilatação, com um colo mais fininho, né, com um colo mais curtinho, porque aí, quando tem a contração, eu vou ter um efeito muito melhor da ocitocina. Então, a gente não utiliza, até existem alguns protocolos de indução só com ocitocina desde o início, mas é muito demorado e não tem, a gente tem outros métodos melhores daí, né? Então, é da mesma forma que a gente utiliza lá durante o trabalho de parto, a gente vai utilizar a ocitocina, né? Com doses baixinhas, bem controladas, aumentando devagarinho, para tentar simular o fisiológico. Todo o processo de indução que a gente está falando, tanto do descolamento, quanto do balão, do misoprostol e da ocitocina, a gente está tentando simular
o que aconteceria naturalmente, né? Então, inicialmente eu tenho ali as modificações do colo do útero, depois eu preciso ter a contração para fazer com que aconteça a dilatação. Então, todo esse processo ele é muito lento e ele deve ser lento, né? A gente não deve já começar com um monte de coisa, um monte de mecanismo de indução, para a gente não estimular demais, e aí eu tenho um risco, né, do bebê não ficar bem, enfim. Então, a gente tenta simular o mais fisiológico possível com, né, esses métodos que a gente falou. De medicação é isso, são poucas opções que a gente tem mesmo, são só essas duas. E não existe um limite de tempo, né? Como eu falei do misoprostol, a ocitocina também não existe um limite de tempo, existe só um limite de dose, no caso, né? Que a gente vai aumentando a dose até um limite que não pode usar além daquilo. Mas é basicamente Tem isso. alguns lugares que trabalham também com o Propes, que é um outro tipo de prostaglandina, tá? O misoprostol, se eu não me engano, é prostaglandina E2 e o Propes é prostaglandina E1, enfim. E aí ele é como se fosse uma fita compridinha que é colocada no colo do útero, e depois bota uma, ou bota duas, ou bota três, enfim, mas vai ter a mesma função, tá? Então, dependendo do estado que você está, às vezes do país, vai ter mais profissionais que vão ter mais experiência com o uso de uma ou com o uso de outra, ou comprimidinho, ou essas fitinhas, tá? Mas a ação é a mesma, o jeito de usar é o mesmo. E existe também hoje no mercado um outro negócio que eles chamam hidrófobo, é hidrófilo, É um que negócio que absorve o líquido. é hidrófilo o negócio, que é também uma fitinha que coloca dentro do colo do útero e aí ela absorve a umidade do canal vaginal e ela vai inchando, tá? E aí ela inchando ali estimula a liberação natural de prostaglandina e o início do trabalho de parto. Ela seria semelhante ao balão, tá? Só que essa fitinha hidrófila também custa caro, tipo 500, 600 reais, e o balão ele custa R$ 4, né? Então, assim, também é bem pouco utilizado também nessa questão de custo. Mas, assim, né, dependendo do país, dependendo do estado mesmo, dentro do Brasil que você está, pode ser que ouça falar dessas outras duas opções, né? Então, é interessante saber que existe, mas são semelhantes, tá? As laminárias são semelhantes ao misoprostol e o hidrófilo, essas fitas hidrófilas são semelhantes ao balão. É isso, pessoal. Alguma Dúvidas? dúvida? Deu para Tá bem? entender tudo, a Eu achei que diferença de hoje ia cada. ter muito mais dúvida. É, eu também, porque geralmente tem a indução gera mais dúvidas, né? Aham. Nós somos ótimas professoras, Fernanda. Pois é, tô orgulhosa. Gente, vamos abrir as câmeras e fazer uma fotinho que ontem a gente não fez. Eu queria registrar a nossa primeira imersão, pode ser? E aí, se vocês estão gostando das aulas também, fotografem, nos marquem, postem a parte que vocês mais gostaram, que foi mais novidade para vocês, para a gente também poder saber se a gente está agradando ou não, senão a gente tem falando com as paredes, né? E a gente vai gostar de ver e repostar e tudo mais também. Eles Vamos amam alguma aparecer. dúvida? Quero ver o pijama da galera hoje. A gente tá bonitinha aqui em cima, mas por baixo é pijama, tá, pessoal? Também. Sim, total, pijama sempre. Vibes home office sempre. Gente, as gurias vão ficar com vergonha mesmo? A Andressa ontem estava até deitada e coberta, ela e o maridão, não vai aparecer hoje. Então tá, vou fazer a nossa fotinha, então vamos respeitar a vergonha da galera. Então, digam X aí, ó. Grávida moderna, né? Vamos dizer grávida moderna. Todas lindas. Isso aí. Sério mesmo, gurias, nenhuma dúvida, tudo tranquilo. Podemos ir dormir tranquilas que vocês absorveram todo o conteúdo. Podem abrir o microfone e falar, tá? A ideia é que seja um bate-papo mesmo. Que vocês fiquem bem à vontade. Não, tudo certo, sem dúvida. Vamos ver como é que eu vou me sair daqui a alguns dias, né? Que a Elisama é que tá mais próximo da data, né? É, eu tô começando a ficar com medo, mas tudo bem, né?
É normal, um pouquinho de medo sempre é normal, né? Eu ia dizer, eu acho que se tu me dissesse que tu não tá com medo, eu ia dizer, gente, precisamos nos preocupar com a Elisama. Porque a mulher que não tá com aquele assim, aí eu fico preocupada, porque 100% diz que tá ansiosa, que tá com medo. Não tem como, né? É uma novidade, né, na vida, tudo É. novo. Então tá com medinho é uma coisa boa. É porque tá tudo bem contigo. Tomara que flui e seja rápido, né? Tá aí. Olha, às vezes a gente tem que cuidar com o que a gente deseja, tá? Porque o parto muito rápido, Daí vai ele dá demorar, uma. né? Não, ele atropela a gente. Tipo, o parto que é muito rápido, às vezes, porque para afinar, amolecer e dilatar em, sei lá, 2 horas, não sei se considera rápido, né? É algo que, na imensa maioria das vezes, acontece em 12, você imagina a intensidade dessa contração, né? Então, normalmente é um parto que tira mais a pessoa do eixo, assim, né? Então, tem que cuidar É com o um que a gente parto mais deseja. intenso, geralmente, quando é muito rápido, É né? mais intenso. Eu digo que ele atropela a pessoa, assim, daí tu nem sabe, meu Deus, não, né? O que aconteceu aqui? Mas, né, tudo certo. Acontece também. Vamos ver, né? Eu já tive cálculo renal com umas crises bem fortes, então vamos ver se chega perto que todo mundo diz que é o. Cálculo renal é pior. É Eu o que também É? dizem. acho. Porque, pô, no final Então tem vou uma ver. pedra, né? Não, né? Então O vamos bebê ver é se eu mais vou legal. passar. É mais legal um bebezinho. Então, tá. Certo, então, gurias. Muito obrigada por estarem aí firmes e fortes hoje de novo, às 21 horas. Amanhã nos vemos às 19h30 novamente. E aí a gente vai falar sobre indicações de cesárea, que são absolutas, que tipo, não tem como correr, né? É mais seguro para mãe e bebê, enfim. E todo mundo entende, né? Aquelas que são relativas, então pode ser que seja verdade, você realmente precisa de uma cesárea por esse motivo, mas pode ser que seja, né, balela. E aí a gente não vai ter como saber, né? Porque a gente vai passar a informação para vocês, mas lá na hora, por mais que vocês pesquisem, que estudem, que vão atrás, né? É importante confiar na pessoa que vai estar lá com vocês no dia, né? Porque, enfim, por mais que vocês estudem, não tem como saber tudo, e são muitas nuances, muitas coisas que podem acontecer. Então, a gente vai passar mais um gerazão dessas indicações para vocês saberem que pode ser que seja verdade mesmo. E as que são totalmente balela, e que daí essas vocês, ó, corram desse lugar. Tá bem? Então Então tá. tá. Boa Nos noite, vemos pessoal. amanhã. Boa Até noite. amanhã. Beijos. Beijo.